Murilo Portugal tem 65 anos. É bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense. É especialista em desenvolvimento econômico pela Universidade de Cambridge e mestre em Economia pela Universidade de Manchester, ambas na Inglaterra. Murilo Portugal fez carreira no setor público, assumiu cargos de confiança em diversos governos federais. Em 1973, ingressou no IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Foi assessor econômico da Casa Civil no governo de João Figueiredo e da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Fernando Collor de Mello. Depois, nos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, Murilo Portugal foi secretário do Tesouro Nacional. Murilo Portugal deixou a esplanada dos ministérios em 1996 para assumir uma diretoria executiva do Banco Mundial em Washington. 2 anos depois, também foi nomeado para uma diretoria do FMI. Murilo Portugal retornou a Brasília no governo Luiz Inácio Lula da Silva como secretário executivo do Ministério da Fazenda. Era então o braço direito do ministro Antônio Palocci. Em 2006, após a queda de Palocci, Murilo Portugal foi indicado para o cargo de diretor-geral adjunto do Fundo Monetário Internacional. Em 2011, Murilo Portugal assumiu a presidência da FEBRABAN, a poderosa Federação Brasileira de Bancos, cargo que exerce até hoje. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada no estúdio do Grupo Folha em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal. Olá, como vai o senhor? Tudo bem? Muito bem, obrigado, Fernando. O volume de crédito no Brasil ajudou muito no crescimento da economia nos últimos anos. Qual espaço existe ainda na economia para esse tipo de política ser perseguida e ajudar a alavancar o crescimento aí do país? É verdade, eu acho que ajudou e continua ajudando. Já há 10 anos o crédito no Brasil vem crescendo mais rápido do que o produto. De uma base baixa, em 2004 o crédito bancário ao setor privado era 26% do PIB, agora está em 56% do PIB. E continua crescendo mais rápido do que o produto. Os dados agora do último mês de março mostram que no mês de março o saldo total das operações de crédito cresceu 1% e no acumulado em 12 meses, que terminou em março, 13,7%. Portanto, é um número que é maior do que o crescimento nominal do PIB. Você pegar o crescimento mais a inflação, é maior. Eu acho que ainda há espaço. E dá para ir até quanto? Digamos, olhando num futuro de curto prazo, este ano e o ano que vem, 2015, a sua expectativa é o quê? Nós esperamos que esse ano o crescimento fique em torno de 13%, 14%. E atinja quanto do PIB? Consideramos que agora é 56%. Não sei como percentual do PIB, mas vai continuar crescendo um pouco mais rápido do que o PIB, então talvez mais um ponto. Mas eu acho que neste ano? Eu acho que ainda há espaço, porque o Brasil ainda tem um volume de crédito bancário total ao setor privado relativamente pequeno para padrões internacionais. Exato. O Chile, por exemplo, esse número é 80% do PIB. Então, isso acho que foi um resultado dos avanços macroeconômicos que nós tivemos, né? Melhoria geral do quadro, principalmente a queda da dívida pública. Mas deixa eu problematizar aqui para o senhor. Teve um dado agora do mês de abril que aponta uma taxa de inadimplência recorde, que foi apurada de 8,6% no mês de abril, inflação alta, enfim, as coisas ficam piores. Mesmo assim, o senhor acredita que é possível expandir ainda mais o crédito? Essa taxa de inadimplência que você se refere é a taxa de inadimplência no comércio. Justamente. Não é a taxa de inadimplência nos empréstimos bancários. Mas não vai, como dominó, chegar? Pode chegar. A taxa de inadimplência não vai chegar a 8%, não. A taxa de inadimplência no setor bancário é de 3%. É mais alta nas pessoas físicas do que nas pessoas jurídicas, é mais alta
nos chamados recursos livres, aqueles recursos que não são direcionados para um setor específico, mas a mais alta que existe está em 6,5%, que é a taxa de inadimplência para as pessoas físicas, com recursos livres, ou seja, recursos não direcionados. E ela vem apresentando uma queda. Nós tivemos numa situação um pouco pior no final de 2011 e durante o ano de 2012, onde essa taxa chegou a 7,5%, agora vem caindo. Ainda é alta, mas vem caindo. Voltando ao volume de crédito em relação ao PIB, no ano que vem, o senhor acredita que não tem uma estimativa em percentual sobre quanto se pode atingir no ano que vem, nessa trajetória? Não tem, porque nós procuramos fazer essas estimativas anuais. Então, a estimativa nossa para esse ano é de que o crescimento do crédito total seja em torno de 13%, 14%, mas o ano que vem, imagino que vai continuar crescendo mais rápido do que o PIB também. E esse fenômeno ocorre porque houve uma queda grande da dívida pública líquida no Brasil. Então, a dívida líquida no Brasil, em 2002, era 62% do PIB. Hoje é 33% do PIB. Então, houve uma queda de quase que 30 pontos, 29 pontos na dívida do setor público, dívida líquida do setor público. E isso criou um espaço para que houvesse um aumento do crédito ao setor privado, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, teve aí 27, 28 pontos de aumento do crédito bancário ao setor privado. Então, na verdade, quando você pega a economia como um todo, não houve um aumento do nível de endividamento de toda a economia. Houve mais uma realocação de crédito no uso da poupança do setor público para as famílias e as empresas. Foi estabelecida aí a portabilidade de operações de crédito. A impressão que se tem, muita gente tem, é que ainda continua sendo muito difícil fazer isso. Por quê? Realmente era difícil. A portabilidade já existia antes, mas era difícil, eu concordo, porque era um processo totalmente manual, onde o cliente tinha que ir pessoalmente ao banco que estava perdendo a operação, depois ir ao banco para o qual ele queria portar a operação. Então, era um processo um pouco desgastante e complexo para o cliente fazer. O Banco Central emitiu uma resolução no final do ano passado, estabelecendo a portabilidade eletrônica. Então, esse sistema começou a vigorar essa semana e, segundo esse sistema, o cliente vai uma única vez ao banco para o qual ele está querendo levar a operação, e dali para frente todo o entendimento é feito entre os bancos eletronicamente. Aí esse banco pede as informações ao banco que está perdendo a operação. Esse banco tem 2 dias ou para fazer uma oferta melhor ao cliente, tentar reter o cliente, ou informar os dados ao novo banco e aí transferir a operação para o novo banco. O senhor enxerga que aí haverá realmente competição entre os bancos ou não? Não, já há competição entre os bancos. Por conta do novo mecanismo? Já há competição entre os bancos, é uma competição acirrada. Eu acho que isso é um instrumento positivo que vai aumentar a competição, e acredito que vai aumentar a competição. Hoje em dia, fechar uma conta num banco para um consumidor comum que tem sua conta de luz em débito automático, de água, de telefone, de celular, de TV a cabo, seja o que for, fechar uma conta e levar para outro banco é muito difícil. Haveria como informatizar tudo isso também, se ele quiser sair de um banco e ir para outro? Olha, eu não sei se é tão difícil assim. É lógico que vai dar um trabalho de você ter que transferir todas esses débitos automáticos que você tem na conta. Mas é uma coisa que é possível de fazer. Mas os bancos estão sempre empenhados em procurar melhorar o atendimento ao cliente. Eu acho que esse ponto que você mencionou aí da portabilidade do crédito é um exemplo. Nós montamos um sistema automático e usando a CIP, a Câmara de Pagamentos Interbancários,
E isso vai, acredito, facilitar a portabilidade das operações de crédito. Inicialmente, nós esperamos que isso funcione mais para 4 tipos de operações, que é o crédito imobiliário, o crédito consignado, o empréstimo a veículos e o crédito pessoal. Mas está aberto para todas as operações de crédito. Essas são, acredito, as principais. Um dos críticos aí desse novo sistema, que é bem-vindo para a competição entre os bancos, é que muitas vezes o consumidor gostaria de ter o empréstimo num banco em que ele já tem conta também, para ter todos os benefícios. E a portabilidade da conta propriamente é muito difícil ainda. Tem alguma coisa que pode ser feita no curto prazo sobre isso, como eu disse? Olha, eu não tenho informação de que haja uma dificuldade, então não posso responder assim com bastante segurança a sua pergunta. Mas se existir alguma coisa, eu tenho convicção de que os bancos terão interesse em fazer. Vou fazer outra pergunta de interesse do consumidor. Quem vai num caixa automático no Brasil, e há tantos, e deseja retirar o seu dinheiro trocado em notas de 5, 10 ou 20, são raros os bancos e os caixas automáticos que oferecem essa opção. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Você diz em que valor você quer as suas notas que são jogadas para fora do caixa. Seria possível os bancos oferecerem isso daqui também no Brasil? Eu acho que é possível. Eu queria dizer que o Brasil, na verdade, é bem avançado em termos de esses serviços de automação bancária. Nós temos cerca de 180 mil ATMs no Brasil. Então, o índice são 9 ATMs para cada 10 mil pessoas, que é um índice parecido com os Estados Unidos. Ainda temos avanços a fazer, esse que você mencionou possivelmente seja um deles. O outro é uma interação maior dessa rede de caixas automáticos, porque nos Estados Unidos é mais comum você conseguir sacar recursos com o cartão de um banco, num caixa de outro banco. Aqui no Brasil isso ainda não é o usual. Acho que esse é uma coisa importante também. Mas isso não está em discussão no momento? Está em discussão, está em discussão. Ah, está em discussão essa possibilidade de usar o cartão em todos, mas e a possibilidade de tirar o dinheiro trocado? Essa não? Eu não tenho informação específica sobre isso, mas eu não acredito que isso deva ser um grande problema. Uma última pergunta aqui de interesse do consumidor. É comum no Brasil os bancos exigirem que o cliente deixe R$1 na sua conta e o resto aplicado em alguma coisa, poupança ou alguma outra coisa? Tem bancos até, isso no caso do Bradesco é R$1. Estava olhando aqui, o Itaú exige R$10 em conta sem aplicação. Nos Estados Unidos, quem abre uma conta fica com 0 na conta e aplica tudo. Por que no Brasil os bancos exigem um dinheirinho ali sem aplicar? Não, nos Estados Unidos não é assim, não. Sim, eu tive conta lá várias vezes. Também e eu deixava mais dinheiro, por exemplo, na minha conta. Acho que não há um limite, nem máximo, nem mínimo. Não, lá a gente aplica tudo, 100%. Não deixa R$1, $1 no caso. Bom, eu deixava. Eu acho que isso é uma escolha do cliente, né? Mas aqui no Brasil não há essa escolha. Aqui eu acho que é uma escolha do cliente também. Se você quiser deixar recursos na conta, você pode deixar. Não, é que o mínimo que se deixa é R$10, R$1. Não se pode deixar 0. Porque eu acredito que a conta deva ter algum recurso lá, né? Imagino que a conta deva ter algum recurso lá. Não sei se esse realmente é um grande problema para o consumidor, talvez seja. Mas é uma grande vantagem para os bancos. Se eles ficarem com R$10 de cada um sem aplicar, é uma vantagem para eles. Não, porque os empréstimos, os depósitos à vista têm que ser recolhidos ao Banco Central através do depósito compulsório a uma taxa de 55%. Não, então, sim, mas se não tivesse o dinheiro lá, enfim, é um dinheiro que fica parado para ir para isso daí. De outra forma, não ficaria. Não? Eu imagino que sim, não sei. O Supremo deve retomar neste mês de maio, talvez no dia 21, um julgamento aí muito importante, polêmico, sobre as perdas que ocorreram na caderneta de poupança decorrentes de planos econômicos do passado. Os bancos estão preparados para eventualmente pagar aí aos poupadores no caso de o Supremo determinar esse pagamento? Olha, primeiro nós temos uma convicção e uma confiança de que nós vamos ganhar essa ação no Supremo Tribunal Federal, porque os bancos, a única coisa que eles fizeram nesse caso foi
foi cumprir estrita e fielmente o que as leis que foram propostas pelo Executivo e aprovadas pelo Congresso determinavam. Eles não tinham nenhuma outra conduta que eles pudessem adotar naqueles momentos. Se um banco resolvesse, não, aqui eu vou tratar diferente a caderneta de poupança, possivelmente ele seria punido pelo regulador. Então eles agiram assim no que os advogados dizem que é o estrito cumprimento de um dever imposto pela lei. O segundo ponto é que os bancos não lucraram nada com isso, porque a mesma regra que foi aplicada para os depósitos de poupança foi aplicada para os empréstimos imobiliários que eram dados com esse depósito de poupança. E nós contratamos várias empresas de consultoria para fazer estudos do balanço dos bancos nesse período todo, e essas empresas de consultoria, o que eles viram, eles calcularam a rentabilidade média dos bancos ano a ano, de 1980 até 1995, e depois tiraram a rentabilidade média nesse período. E o que eles viram é que a rentabilidade dos bancos nos anos em que tinha plano era menor do que a média no período, que é uma indicação de que eles não lucraram. E os bancos que tinham mais depósitos em poupança, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, eram os que tinham a menor rentabilidade em relação à média. Então, nós achamos que não vamos perder essa ação. Se perdermos, aí vai depender um pouco de uma série de parâmetros. Por exemplo? O custo dessas ações depende de uma série de variáveis, do tratamento que vai ser dado às ações coletivas. Por exemplo, as ações coletivas elas vão valer para o Brasil inteiro uma ação civil pública que foi intentada no estado do Acre. Entendi. Vai valer só para os consumidores que moram no estado do Acre ou vai valer para alguém que mora em São Paulo? Isso será dirimido pelo próprio Supremo também? Não sei se será dirimido pelo próprio Supremo, mas isso precisa ser dirimido. Então essa é uma instância poderia tratar disso? Alguns desses temas estão no Superior Tribunal de Justiça. Então, as estimativas que nós fizemos é de que esse custo pode variar de 23 bilhões de reais a 343 bilhões de reais, dependendo dessas várias circunstâncias. As ações individuais, de cada pessoa diretamente contra o banco, não colocam um problema tão grande. O problema é o que acontecerá com as ações coletivas, porque isso aí reabriria o prazo para todas as pessoas que tinham poupança na época reingressarem novamente na Justiça. Então, dependendo de qual vai ser a abrangência geográfica das ações civis públicas, dependendo de que data se começa a contar os juros de mora nas ações civis públicas, por exemplo, começa a contar da data que a ação civil pública foi proposta, quando aí não tem ainda nenhum poupador envolvido, a maioria dos poupadores ainda não está envolvido, ou depois que a ação civil pública foi julgada e foi dado ganho de causa à associação que propôs a ação civil pública. Aí os poupadores ingressam na Justiça procurando executar aquela sentença. Então, o juros de mora vai começar a contar da data em que se tentou uma execução ou da data em que a ação foi inicialmente proposta. Isso faz uma diferença muito grande porque são juros por um período de 20 anos. Então, há uma incerteza em relação a qual seria o valor. O Banco Central fez uma estimativa que está um pouco no meio desse intervalo, em torno de 150 bilhões de reais, que é um valor muito significativo, é cerca de 1/3 do patrimônio líquido dos bancos brasileiros. Tem algum valor, vamos dizer, máximo que não desestruturaria o setor bancário se fosse necessário pagar? Porque a gente fala de 20 a 340, são valores tão grandes, não é? Se for 5 bilhões, 20 bilhões, e daí dá para dar um jeito, 50 dá ou não dá? Tem esse cálculo?
Olha, é difícil você fazer um cálculo assim na média, porque esse número que eu estou explicando é a média, né? Agora, mas assim, o que os bancos aguentariam e não desestruturariam? Os bancos são diferentes. Por exemplo, os bancos públicos, eles têm uma exposição maior do que os bancos privados a isso. E a exposição maior de todas é da Caixa Econômica Federal, que é o principal banco, hoje, era no passado, o principal banco com operações de poupança. Mas o total dos bancos públicos é 52% do total, qualquer que ele seja. Se for 20%, é 52% de 20%, se for 340%, é 52% de 340%. A arrecadação de tributos sobre o lucro das empresas no primeiro trimestre deste ano, de 2014, foi 6,5% menor do que o mesmo período de 2013. E o maior responsável por essa queda, de acordo com o que foi noticiado, foram os bancos, apesar do expressivo aumento nos lucros que tiveram. A Receita Federal chegou a sugerir aí, recentemente, que poderia até fazer uma investigação de rotina sobre a conduta fiscal dos bancos. O que justificou esse menor pagamento de impostos pelos bancos no início deste ano? Olha, não houve menor pagamento de impostos pelos bancos no início do ano. Os bancos têm a mesma alíquota que eles tinham no passado. Na verdade, é uma alíquota maior do que em todos os outros setores da economia brasileira, se você considerar o imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido, essa alíquota chega a 40%, e os bancos são um dos maiores pagadores de tributos no Brasil. E cumprem com bastante exação as suas obrigações. Mas não procede isso aqui, então, que foi por causa dos bancos que houve essa redução do recolhimento de impostos? Eu desconheço essa alegação e não teria como explicar, porque os bancos não mudaram, não tiveram mudança de alíquota, nem mudaram a sua maneira de agir perante a Receita Federal. Juros. No início do mandato da presidente Dilma Rousseff, houve uma grande discussão no Brasil sobre juros, se eles deveriam baixar ou não. A presidente usou os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para tentar segurar os juros mais baixos. Agora já passaram-se alguns anos. Não se fala mais muito sobre isso, até porque o juro oficial, a taxa Selic, voltou a aumentar para tentar controlar a inflação. Passados alguns anos, o que ficou dessa discussão toda, na sua opinião? Na minha opinião, ficou a importância de você realmente trabalhar de uma maneira consistente e permanente para a redução das taxas de juros e dos spreads bancários no Brasil, em que os bancos são a favor disso. Os bancos gostam de emprestar e ter lucro emprestando, mas isso pode ser obtido com volumes maiores e preços mais baixos. Houve realmente um aumento da taxa Selic, é um aumento que é comum, essa taxa é uma taxa que flutua segundo as condições econômicas. Isso não quer dizer que a taxa de juros não possa vir a cair novamente no futuro. Os juros que os bancos cobram dos seus clientes, em geral, são considerados e colocados sempre como muito altos em relação a outros países. Daí o senhor me conteste aí se eu estiver errado. O que faz com que o juro cobrado do consumidor seja tão alto no Brasil por parte das instituições bancárias? Principalmente os custos. Os custos de operação no Brasil são mais altos do que os custos de operação nos outros países. A taxa Mas estão mais altos assim? São mais altos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o custo da segurança física nas agências. Você morou nos Estados Unidos, estava falando aí há pouco, você sabe como é lá, né? Lá não existe o aparato que existe nos bancos aqui, em termos de portas giratórias, em termos de câmeras de vigilância, e nem os 85 mil vigilantes que os bancos do Brasil contratam para manter a segurança. Então, esse é apenas um exemplo. O custo tributário aqui também é mais elevado do que em muitos países. Então, é principalmente uma questão de custo, a qual nós devemos trabalhar para procurar reduzir. Porque a impressão do público em geral é que ainda assim haveria espaço, talvez, para taxas mais amigáveis. O senhor acha que não tem? Não, eu acho que tem. As taxas se reduziram, os spreads se reduziram.
O que nós precisamos trabalhar é nesses fatores que fazem com que o custo seja elevado. O custo tributário é um dele, o custo de operação é outro, e tem outro, é o custo da inadimplência. Nós estávamos falando agora há pouco na taxa de inadimplência. A taxa de inadimplência no Brasil não é tão alta, mas a taxa de recuperação dos empréstimos, no caso de inadimplência, é mais baixa do que nos outros países. Quando ocorre a inadimplência para tentar recuperar. Por falar em empréstimos, juros, etc., foi um bom negócio para os bancos. Agora houve aí um conjunto de cerca de 10 bancos que se juntou para fazer um empréstimo para o setor elétrico na casa de 11 bilhões. Aí. Foi um bom negócio para os bancos isso daí? Eu imagino que deva ter sido, porque senão eles não teriam feito, mas eu não participei diretamente disso, porque isso foi uma operação estritamente comercial, então não poderia responder. Que a impressão que ficou para nós aqui em Brasília é que houve enfim, para usar a palavra correta, uma pressão grande do governo federal para que os bancos entrassem junto com os públicos, os privados junto com os públicos, para fazer esse empréstimo. O governo federal entra muito ainda no setor para tentar influir e determinar esse tipo de política? Não, essa acho que foi uma operação comercial, como eu falei. Os bancos entraram porque consideraram vantajosa do ponto de vista comercial. Mas eu não participei diretamente dessa operação, como não participo de nenhuma outra, porque não é a função da FEBRABAN se envolver no relacionamento comercial do banco com o seu cliente. Qual é a projeção atual da FEBRABAN para o crescimento da economia neste ano? Nós não temos uma projeção nossa, o que nós usamos é a projeção que sai na pesquisa Focus, que é publicada e divulgada pelo Banco Central. O senhor acha que há um excesso de mau humor na economia que não corresponde com a realidade do que está se passando com a economia? Enfim, eu digo das pessoas em geral. Possivelmente, talvez... Que é o que o governo tem dito. Possivelmente, talvez exista, porque muitas vezes há algum excesso na avaliação, tanto quando as coisas vão bem, você acha sempre que vai melhor do que realmente vai, e quando as coisas não vão tão bem, você acha que vai um pouco pior do que realmente vai. Então, é possível que isso ocorra, sim. O senhor acha que o humor geral que se vê não é correspondente com o que está acontecendo, é isso? Talvez na economia ou não, nesse caso, no caso do Brasil hoje? Não, eu acho que talvez haja algum exagero no caso do Brasil em relação, por exemplo, não compartilho da ideia de que o Brasil esteja entre os países emergentes mais frágeis em relação a outros parceiros, como muitas vezes é divulgado na imprensa. Não compartilho dessa opinião. Sobre projeção de crescimento da economia, o senhor já falou, segue o Focus. Para o setor, o senhor falou crescimento do crédito, para o setor em geral, ele espera crescer quanto neste ano e no seguinte? Como eu falei, em torno de 13%, 14% de crescimento do crédito. Do crédito, mas e os, enfim... em termos do volume total, enfim, lucro, etc., o setor... Não, o lucro nós tivemos agora, a taxa média de lucro do setor bancário brasileiro está nessa faixa também, 13,9%. Agora, tem outras variáveis que crescem a taxas diferentes. Por exemplo, o número de agências bancárias cresce a 3% ao ano, porque há outros meios de os clientes se relacionarem com o banco, além da agência bancária. Então, essas taxas são variáveis, dependendo de qual item que você está discutindo. Que diferenças o senhor enxerga para a indústria bancária na atual administração pública da presidente Dilma em relação ao governo imediatamente anterior, do ex-presidente Lula e do ex-presidente Fernando Henrique? Houve muita mudança? Houve mudança positiva, como eu disse, houve uma expansão bastante forte do crédito ao setor privado, que mais do que dobrou como proporção do PIB nesse período, principalmente a partir de 2004, e isso foi feito se mantendo a solidez e a capacidade de resistência do setor bancário brasileiro, que está entre os mais sólidos do mundo, com um nível de capitalização alto,
um nível de liquidez também bastante positivo. Mas tem uma diferença hoje em relação a como o setor se relaciona com a administração pública federal, como era antes no governo Lula ou no governo Fernando Henrique? Olha, eu não notei, eu no governo Lula não participei, exceto de um período curto, 2 anos, e naquele período não via nenhuma diferença em relação ao que existe agora. O país está passando por uma discussão de projetos neste ano, que é um ano eleitoral, e os vários pré-candidatos a presidente falam aí como vai ser a economia no ano que vem. Alguns têm se manifestado sobre a necessidade de haver um reforço da independência do Banco Central, até por meio de uma lei. Há sempre essa discussão no Brasil. A Febraban tem uma posição a respeito desse aspecto? Não, nós não somos uma entidade política e não participamos do debate eleitoral. Mas sobre o Banco Central, não é debate, daí não é, eu citei o debate eleitoral porque se fala, mas no caso do Banco Central, o senhor acha justificável o nível atual de independência administrativa que tem o banco ou seria desejável aperfeiçoar? O Banco Central brasileiro, na verdade, já funciona com independência operacional há bastante tempo, mas é lógico que tudo na vida que pode ser aperfeiçoado deve ser aperfeiçoado. Mas o senhor acha que deve ser? Eu acho que a gente deve sempre procurar melhorar, mas eu não acho que haja uma tem falta de independência, eu não acho que haja uma falta de independência. Tem algum detalhe que o senhor citaria que poderia ser usado para aperfeiçoar a forma como atua o Banco Central? Não, acho que o Banco Central atua de uma maneira adequada no Brasil. Então, enfim, se ficar tal como está, estaria apropriado, na sua opinião? Acho que está apropriado. Os bancos têm sido, ao longo da história recente do país, grandes colaboradores dos políticos durante campanhas eleitorais. Agora, há uma discussão no Brasil sobre acabar com isso. Nenhuma empresa, nenhuma pessoa jurídica poderia mais fazer doações para políticos e campanhas. Isso pode ser decidido pelo Supremo, também no Congresso há essa discussão, e aí não seria mais possível haver doações de empresas, inclusive bancos. A Febraban tem uma posição sobre se isso é bom para o país ou ruim para o país? Não cabe a nós nos manifestar sobre isso, porque não é um assunto nosso, isso é um assunto do Brasil como um todo, não é de banco. É de todas as empresas do Brasil, não temos nenhuma posição. Mesmo sendo, enfim, tendo sido os agentes da indústria bancária ativos aí durante esse processo, sempre colaborando com o processo democrático e doando. Se acontecer a proibição, eles não vão mais poder doar, mas aí a Febraban nunca emitiu uma posição a respeito de se acha positivo ou não? Não. O senhor estaria hoje, estamos aí quase no meio de 2014, mais otimista ou mais pessimista sobre o crescimento da economia e o comportamento da inflação nos próximos 6 meses até o final do ano? Eu sou realista. O que isso significa? Significa que eu acho que essas projeções que aparecem nessas pesquisas possivelmente vão se materializar. Muito bem. Murilo Portugal, presidente da Febraban, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado a você.